Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Por Dentro da Palavra de Deus. Meu nome é Alfredo Odilon e eu espero que você venha gostar desse vídeo. Bom, eu gostaria de hoje conversar com os irmãos a respeito de uma palavra que o Senhor descortinou o meu coração. Na escola bíblica de domingo, eu estava lá na minha igreja, né, e o nosso pastor Joaquim Moratti nos ensinando na escola bíblica algumas coisas, e Deus trouxe uma revelação ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do que está escrito lá no livro de Gênesis, mais especificamente a respeito da queda do homem, né, a queda de Adão e Eva, quando Eva come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver diversos autores e teólogos e pessoas dando as suas explicações a respeito de que fruto era esse, né? Algumas mais comumente aceitável como a maçã, né? Essa fruta que Eva comeu e que pecou e desobedeceu a Deus era uma maçã, né? Mas nós podemos, se você pesquisar na internet, você vai ver várias correntes falando diversas coisas a respeito do fruto e dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, e a respeito dessa fruta que Eva comeu. Afinal de contas, que fruta seria essa? Que árvore do conhecimento do bem e do mal seriam essa árvore? Bom, Deus abriu os meus olhos, Deus trouxe uma revelação a respeito desse assunto, a respeito de que fruto é esse que Eva comeu e que árvore é essa do conhecimento do bem e do mal. Para tanto, antes de entrar propriamente na palavra, eu gostaria de esclarecer alguns pontos para os irmãos, né, para quem está aí do outro lado me ouvindo. Bom, a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, né, isso é claro. Mas a Bíblia também é um livro literário, uma obra literária. E como tal, ela é composta por diversos recursos literários, né, como parábolas, hipérboles, sínteses, analogias e diversos outros recursos gramaticais e literários. Isso é um fato. Bom, um outro fato é que na Bíblia fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus proíbe Eva de comer do fruto. Então depois você pesquisa aí na internet, eu não vou entrar nesse detalhe para não prolongar, a diferença entre fruto e fruta, que lá fala fruto. E aquelas pessoas, aquelas correntes, né, que falam que era uma maçã, a maçã é uma fruta, com A, não é um fruto. Então, por aí nós já podemos descartar a maçã, ok? Mas também não vou entrar nesse detalhe. Estou apenas fazendo essa introdução para você conseguir entender onde eu quero chegar e o que Deus revelou no meu coração. Eu vou ler para vocês o livro de Gênesis, o capítulo 2 e parte do capítulo 3, as passagens a qual eu vou estar comentando aqui com vocês. Lá em Gênesis 2, do verso 7 ao verso 9, fala: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. O verso 9 já diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista, e boas para comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está lá em Gênesis 2, verso 7 e verso 9. Vamos pular para Gênesis 3, verso 6. Diz assim: Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Ok? Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Lá no verso 11 do capítulo 3 diz assim: Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estavas nus? Que estava nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? O verso 15, perdão, do verso 14 e verso 15. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente. E aí começa, né? Um jogar a culpa no outro. Adão joga a culpa em Eva e Eva na serpente. E aí Deus vai e fala para a serpente: Por que fizeste isso? Maldita é entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerá todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Aqui, né, como todos devem saber, Deus já está
profetizando, né, já fazendo analogia a Jesus, o que iria acontecer, né, alguns milhares de anos depois com a vinda de Jesus. Lá no verso 22 do capítulo 3 diz assim: Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Foi no momento que Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Ok? Bom, vamos lá. Quando Deus fala, façamos um homem nossa imagem e nossa semelhança, todos concordam que nesse momento estava a Trindade, né? Deus, Jesus e Espírito Santo, na formação do mundo, na formação do homem. Ok? Isso fica claro também, né, lá no verso 22 do capítulo 3, quando o Senhor diz, o homem agora se tornou como um de nós, ou seja, Deus está falando no plural, então ele não estava sozinho, né? Então estava lá Deus, Jesus e o Espírito Santo. Isso é um fato consumado, que todos concordam que a Trindade estava lá no Jardim do Éden. Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? Quando Deus cria o Jardim do Éden, cria as árvores frutíferas e tudo mais, e coloca no Jardim do Éden, no centro do jardim, a árvore da vida, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva come do fruto dessa árvore, e ela peca, né, os seus olhos se abrem, ela dá para Adão também do fruto dessa árvore, e automaticamente os olhos deles se abrem, eles passam a conhecer o bem e o mal, né, e pecam, e aí tem a continuação de toda a história, que vocês devem conhecer. Para quem não conhece, eu aconselho que leia o livro de Gênesis. Então vamos lá. Quando Deus fala para Adão e Eva, para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos que entender, como eu disse, que a Bíblia ela é composta de parábolas, hipérboles, sínteses e metáforas. Isso também é uma metáfora que Deus está usando. Assim como Jesus disse lá com os seus discípulos, vocês sois o sol da terra e a luz do mundo. Isso é uma metáfora, é óbvio que eles não eram o sol da terra e eles não eram a luz do mundo. Jesus estava usando de uma metáfora com os seus discípulos. E assim Deus também está usando de uma metáfora com Adão e Eva, porque o conhecimento do bem e do mal era algo abstrato. Ele não pode ser contido dentro de uma fruta ou dentro de um fruto, né? Como que você pega o conhecimento e coloca dentro de uma maçã, dentro de uma banana, de um abacate, enfim, de qualquer fruta que seja? Isso é impossível, porque o conhecimento é algo abstrato. Ele não cabe dentro de uma fruta, ele não cabe dentro de coisa nenhuma, de lugar nenhum, né? Não tem como você colocar o conhecimento dentro de algo. Então essa árvore do conhecimento do bem e do mal era uma metáfora que Deus estava usando para simbolizar, para mostrar algo que conhecia o bem e o mal. Quem estava no Jardim do Éden na época da criação? A Trindade. Jesus, Deus e o Espírito Santo, que foram eles que criaram. O homem, criaram o jardim, enfim. Mas Satanás também já tinha caído. Já tinha havido a queda de Satanás. E como um anjo que ele era, estava na presença de Deus, e ele caiu, né, e ele também tinha o conhecimento do bem e do mal. E quando Deus fala para Adão e Eva para não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, quem tinha todo o conhecimento sobre todas as coisas naquela época? O próprio Deus. E ele alerta Adão, né, o próprio Deus, Jesus, ele alerta Adão e Eva para não comer, porque o homem tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, tinha acabado de ser criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, puro, santo, sem acesso, sem conhecimento, que era mal. E Deus, conhecedor de todas as coisas, e tendo o poder que tem, ele não tinha interesse nenhum que o homem tivesse conhecimento das coisas más do mal. Então quem era a única pessoa capaz de ensinar o mal para o homem, para Adão e para Eva? Satanás. Porque ele também tinha o conhecimento do bem e do mal. Foi essa revelação que Deus trouxe para mim. Assim como a árvore da vida, no meio do jardim, é uma metáfora, ela representava Jesus, né? Todos sabem disso, que essa árvore plantada no meio do jardim, a árvore da vida, no meio do jardim, ela representa Jesus. Assim como está lá em Apocalipse, né, no capítulo 12, verso 9, né, quando fala que, Apocalipse 22, verso 1 e 2, que fala que Jesus
representava a árvore da vida, né? Que aquele que vencer terá o direito de comer do seu fruto, ou seja, tem direito a participar da vida eterna com o Senhor Jesus. E, meus irmãos, a gente tem que entender que nada da Bíblia é por acaso, nenhuma vírgula, nenhum tio, nada que está escrito na Bíblia é por acaso. Tudo tem um propósito específico. Por que Deus planta a árvore da vida no meio do jardim? Para simbolizar, para mostrar que Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o início, o meio e o fim. Tudo que foi criado, como está lá no Evangelho de João 1, foi criado por meio dele, por ele, para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Está lá em João 1:1. Então Jesus é o centro de tudo. Então essa árvore da vida estando no centro do jardim não é à toa, ela representava Jesus. Então se a árvore da vida representava Jesus, por que a árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia representar Satanás? Representar o inimigo? Por quê? Porque eles é que tinham conhecimento naquela época, só tinha Adão e Eva no jardim. E as únicas pessoas que tinham conhecimento de todas as coisas, do bem e do mal, era Deus, como eu falei, o Espírito Santo, né? Jesus e Satanás, que já tinha caído. Só que Deus, Jesus, eles não tinham interesse em ensinar o mal para o homem, porque o homem era um ser puro, criado à sua imagem e semelhança, não tinha necessidade do homem conhecer o mal e saber o que era mal. Por isso que Deus adverte para o homem não comer daquele fruto, ou seja, não dê atenção àquele ser, não dê atenção ali ao inimigo, que ele vai te ensinar coisas más. E que fruto é esse que Eva comeu? Deus trouxe essa revelação ao meu coração, que esse fruto que a Eva comeu não foi um fruto, né? Uma fruta como a maçã, como uma pera, enfim, qualquer tipo de fruta que seja, mas ela foi, entre aspas, a atenção, o ouvir a palavra do inimigo. Quando eles comem desse fruto e pecam, isso quer dizer que eles deram atenção à voz de Satanás e transgrediram alguma lei de Deus. Não sei o que foi. Talvez Satanás ensinou eles a mentir. Talvez Satanás ensinou eles a promiscuidade. Não sei o que foi. E aí nós temos alguns textos na Bíblia que nos levam a mostrar que o fruto também, ele pode ser algo abstrato. Se nós lermos lá em Gálatas 5, do capítulo 5, do verso 19 em diante, diz assim: porque as obras da carne, algumas versões dizem, porque o fruto da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, iras e assim por diante. E lá no verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então você vê que em Gálatas 5, verso 19, fala dos frutos da carne, ou seja, dos frutos do mal, e o fruto do Espírito, que são coisas boas, que são coisas intangíveis, abstratas, que não cabem dentro de uma fruta. Então por que esse fruto do jardim do Éden que Adão e Eva comeram tem que ser uma fruta? Não! Não necessariamente teria que ser uma fruta, mas algo de ruim que eles conheceram, que foi ensinado a eles, que eles aprenderam. E automaticamente transgrediram a lei de Deus, e automaticamente, como ser puro que eles eram, como eles aprenderam algo de mal, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles aprenderam algo mal, automaticamente eles pecaram, automaticamente eles caíram. Isso fica um pouco mais claro mais para frente, como eu li aqui para vocês no capítulo 3, do verso 14 em diante, quando um começa a culpar o outro, não, foi a mulher que tu me deste, Senhor. E Eva, não, mas foi a serpente. E aí Deus vai lá e condena a serpente, e Deus fala assim: sobre o teu ventre andarás, e o pó comerá todos os dias da tua vida. O pó comerá todos os dias da tua vida? Olha só, meus irmãos, uma serpente, uma cobra, ela não se alimenta de pó. Cobras geralmente se alimentam de outros animais, de outros bichos, serpentes. Elas se alimentam de outros animais. Mas esse alimento aqui, que ela vai se alimentar do pó, nós temos que entender que o homem foi criado do quê? Do pó da terra. E essa serpente aqui, ela era quem? Ela era Satanás. Deus estava condenando Satanás. Ele não estava condenando a serpente em si, o animal em si. Mas ele estava condenando mais uma vez Satanás. Ok? Isso aí fica claro lá em Apocalipse 12:9, quando diz: e foi precipitado o dragão, a antiga serpente. Apocalipse 12:9 diz: e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, que se chama Satanás, o diabo. Então essa antiga serpente que fala em Apocalipse 12:9, essa serpente aqui do Gênesis,
a quem Deus condena a comer do pó da terra. Então esse comer o pó da terra é o que? Quem que foi criado do pó da terra por Deus? O homem, Adão e Eva. Mas isso quer dizer que Satanás ia comer Adão e Eva, ia comer, alimentar do homem? Não. Isso quer dizer que Satanás ia se alimentar do pecado do homem. Do pecado. Afinal, o que é o alimento do nosso inimigo hoje? O que é o alimento de Satanás hoje, que senão as nossas transgressões, os nossos pecados? O que dá a ele mais força, mais poder do que os nossos pecados? Do que as nossas transgressões? Do que o nosso afastamento de Deus? Então, meus irmãos, nós precisamos compreender esses mistérios da Bíblia. Nós precisamos compreender, e Deus descortinou isso no meu coração e eu gostaria de compartilhar isso com você. Por isso eu estou gravando esse vídeo, para compartilhar essa revelação que Deus me deu a respeito do fruto e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que esse fruto foi alguma insinuação de Satanás que levou Adão e Eva a pecar, que levou Eva a pecar. De repente Satanás ensinou ela a mentir, ela mentiu e ela chamou Adão para comer, para experimentar desse fruto, para também mentir. Como nós vimos aqui em Gálatas 5, né? O fruto da carne é idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira. Não sei se Satanás ensinou Eva a ficar irada, de repente com algum animal, com alguma coisa, não sei. Mas isso fica bem claro lá em Gálatas, que o fruto da carne, ou as obras da carne é algo ruim. Então provavelmente esse fruto aqui do mal, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi alguma dessas coisas, dessas situações que Satanás ensinou para Eva, e automaticamente ela chamou Adão, ensinou também para Adão, e automaticamente eles transgrediram, eles pecaram e foram expulsos do jardim do Éden. Bom, eu espero que a minha explicação, que essa revelação que Deus trouxe ao meu coração, tenha ficado um pouco clara para você, tenha ficado clara. Talvez eu possa não ter sabido me expressar em alguma situação, em algum ponto, tá? Mas eu espero que tenha ficado clara. Se também não ficou clara, deixe o seu comentário no final desse texto. Deixe o seu comentário. Se você quiser, me manda um e-mail querendo saber mais, querendo mais informações, e vamos trocando ideias a respeito desse assunto. Amém? Eu espero grandemente, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tá? E que assim como Deus trouxe essa revelação ao meu coração a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a respeito desse fruto, que essa árvore simbolizava Satanás, e o fruto, alguma atitude, alguma ação má, alguma atitude ruim que o homem poderia cometer, eu espero que isso tenha ficado bem claro para você também, ok? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Curta com seus amigos, deixe os seus comentários no final desse vídeo do que você achou sobre esse assunto. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. E mais uma vez, muito obrigado aí por você ter parado esses minutos e estar ouvindo a minha mensagem. Que Deus abençoe sua vida, sua família, no nome de Jesus.